Fala pessoal, sou o professor Marcelo Santiago e hoje eu queria dar algumas noções introdutórias sobre a filosofia política. Vamos lá? Bem, no primeiro momento, para a gente entender o que significa, o que trata a filosofia política, nós precisamos entender ou que compreende o termo política. Política, então, vem do termo grego politeia, e que está ligado, por sua vez, ao termo cidade-estado. Né? Cidade-estado, então, eram as primeiras cidades que surgiam na Grécia ali, as primeiras cidades que tinham uma organização de independência, né? Uma organização de Estado, né? Um status de Estado. De certa forma, elas eram autônomas em relação a outras cidades, elas eram independentes, né? E elas possuíam, então, uma legislação que vigorava naquele território e as distinguiam das outras cidades, né? Obviamente, nós, quando falamos cidade-estado, nós estamos falando de uma cidade em si e das adjacentes, né? Aquelas que estão ao redor também às vezes pertenciam à mesma cidade-estado. E essa organização de cidade-estado vai nos ajudar, nos auxiliar a entender um pouco o que significa esse termo política, né? Política aí que vem de cidade-estado, vem de polis, né? Polis que significa cidade. Então o termo ele deriva aí, política deriva de polis, que é cidade-estado, né? Então nós entendemos que entender política é entender também um pouco da cidade, entender um pouco do coletivo. Tanto é que desde a antiguidade, então, a política até os dias atuais, ela vai compreender esse campo da atividade humana que está ligado justamente à administração pública, à cidade, ao Estado, né, e ao conjunto de cidadãos. Então, desde a antiguidade até hoje, quando nós falamos de política, nós sempre entendemos que esse termo compreende toda essa esfera de conhecimento, toda essa esfera de realidades, certo? Essas questões aí relativas a poder, Estado, regimes políticos, formas de governo, ou até mesmo questões relativas à participação dos cidadãos na vida pública e também questões como a liberdade política. São questões aí abordadas aí dentro da filosofia. Então, a primeira vez que a política ela vai surgir de uma obra filosófica na obra chamada Política, né? Por coincidência leva também esse termo como nome. A política, então, como arte e ciência de governar a polis, ela vai ser apresentada nesta obra que é de Aristóteles, e ali ele vai fazer uma análise da cidade-estado e perceber qual é a melhor forma ali, né, dentro dessa cidade-estado de governar e trazendo aí, obviamente, o bem comum para os cidadãos. Bom, no conceito grego, bem no seu início, o conceito grego tratava ou ligava a palavra política ao bem comum, né? Como até nós falamos sobre a questão de Aristóteles, né? Sobre a filosofia de Aristóteles. Quanto mais no seu exercício do poder ele se aproximasse do bem comum, né? Então melhor era esse governante, né? Já no conceito moderno, nós temos aí uma mudança justamente com relação à forma de entender ou as palavras que se conectam à palavra política. Enquanto que lá na Grécia Antiga nós tínhamos a percepção de que política estava ligada a bem comum, no conceito mais moderno nós estamos então fazendo um outro tipo de ligação. Estamos ligando então a palavra política à questão do poder, né? Ou a palavra poder. E alguns cientistas políticos, eles vão afirmar, né, que a política nada mais é do que o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Porque a partir do momento que o ser humano, ele então faz todo um processo de formação para a construção de uma sociedade, então ele está formando uma sociedade, ele está fazendo política. A partir do momento que nós temos uma distribuição de poderes dentro de uma sociedade, ele também está fazendo política, e o exercício do poder dentro de uma cidade, dentro de um território, ele também é considerado parte da política. Para entendermos um pouco sobre poder, a etimologia da palavra nos auxilia a entender acerca do seu significado.
Poder, então, vem do verbo latim potere, nada mais é do que a faculdade ou a capacidade, força ou recurso de produzir efeitos. Então, na etimologia da palavra, poder vai significar, então, essa força, essa capacidade do ser humano de produzir, ou de alguma coisa produzir certos efeitos. Aqui, Bertrand Russell, ele vai dizer que poder é a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. Para Russell, nós temos, então, poder à medida que nós temos os meios necessários para influenciar determinado grupo ou determinadas pessoas para que elas produzam certos comportamentos que nos façam alcançar aquilo que queremos. Então, por essa razão, poder para Russell vai ser essa capacidade de fazer os outros realizar aquilo que queremos. E se nós analisarmos a palavra poder, perceberemos que existem aí, no escopo mais geral, dois tipos de poder. O poder sobre a natureza, né, sobre as coisas, e o poder sobre os outros homens, que é justamente sobre este foco que a filosofia política vai ter a sua abordagem de análise. Então, poder sobre os outros homens, ou chamado também poder social, será o objeto aí de pesquisa, de análise da filosofia política. Né? O poder que o ser humano possui sobre outros homens. Né? Norberto Bobbio aqui ele vai dividir o poder em três formas. E isso é muito importante trazer esses filósofos que são contemporâneos, mas que nos traz uma abordagem mais atualizada desses temas que são abordados aí durante toda a história da filosofia. Então, ele vai dizer que existem três tipos de poder: o econômico, o ideológico e o político. O econômico, na verdade, é quando eu ou um grupo de pessoas possui então bens, e esses bens eles servem como um certo instrumento de poder e domínio sobre um grupo, um outro determinado grupo de pessoas, produzindo aí comportamentos desejados. Aqui, como exemplo, no trabalho, né? Se eu tenho aí um poder econômico grande, eu consigo fazer com que um grupo de pessoas possam trabalhar para mim. Então, eu consigo produzir nessas pessoas determinados comportamentos, sobretudo no que tange ao trabalho, e trazendo com esse trabalho um enriquecimento para mim. Então, de certa forma, o poder econômico, então, é quando eu possuo bens e eu consigo, com esses bens, utilizá-los para dominar um outro grupo ou certas pessoas. Muito bem, o segundo é o ideológico, então é a mesma perspectiva do econômico, só que aí o objeto vai se modificar. Enquanto aqui nós temos bens como forma de instrumento de domínio, aqui nós temos ideias, valores e doutrinas que estão aí buscando mudar ou modificar o agir e o pensar das pessoas. Então é uma certa forma de domínio, mas pautada num outro tipo de resultado, no agir e no pensar das pessoas. Nós temos aí como exemplo a Igreja Católica, que por muito tempo, no período, sobretudo no período medieval, a partir de toda a sua teologia, de seu pensamento cristão, sobre a sua estrutura do que era pecado, do que era moral, do que não era moral. Então, nesse período da Idade Média, nós temos aí um grande exemplo, né, do poder ideológico. Sobretudo, nós podemos aí considerar questões como a caça às bruxas, né, com relação aí o poder do Estado está ligado à Igreja. Então você via que o Estado ele estava unido à Igreja, de certa forma que o viés ideológico, né, ou o poder ideológico, né, da doutrina da Igreja, dos valores da Igreja, estava totalmente atrelado, então, como uma forma de domínio sobre as pessoas, né. Então, o ideológico pautando-se aí no resultado, no agir e pensar das pessoas. E nós temos o político, né? O que é o político? O poder político nada mais é quando alguém possui esses meios de coerção social, e esses meios de coerção social são aí aliados à utilização da força física, né? Considerar essa força física
um direito aí legal, né? Então, quando o governante ele tem um poder político, se necessário, ele pode sim utilizar a força física para fazer então valer a sua ordem e manter também a ordem social, né? Bobbio vai dizer então que existe uma certa hierarquia entre esses poderes, né? Aonde o poder político seria aí o suprassumo desses poderes. Depois nós temos embaixo aí numa pirâmide, né, o poder econômico e o poder ideológico ali lado a lado. Mas aí o mais importante, o mais perigoso ou o suprassumo aí desses poderes aí para Bobbio vai ser justamente o poder político, tá? Para Bobbio também é importante frisar que essas estruturas, esses três poderes, eles servem para continuar mantendo as desigualdades. Aqui no poder econômico entre pobres e ricos, né, essa desigualdade, o ideológico entre sábios e ignorantes, e o político, aí, obviamente, entre aqueles que possuem os meios de coerção social e os que não possuem, tá bom? Tendo em vista que o poder político, então, é exercido por um governante, né, nós entendemos ou passamos a entender que esse governante representa aí o Estado. E uma definição bem adequada para entendermos esse Estado e que vai muito ao encontro do que diz Bobbio é a definição de Max Weber, que vai dizer que o Estado é essa instituição política que é dirigida por um governo soberano e esse governo soberano reivindica o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Evidentemente, no momento anterior, eu disse que há sempre uma legislação vigente para que o Estado, então, utilize-se dessa força física quando necessário. Mas a gente sabe que, analisando a história, nem sempre isso foi uma constante. Houve momentos em que o Estado, então, utilizou-se da força física para aí instalar o terror, instalar aí a subserviência dos cidadãos, e a gente sabe que isso são regimes aí ditatoriais. Nós vamos depois falar um pouco o que configura uma ditadura, mas adiantando aí, para a gente entender, em alguns momentos tinha uma legislação que previa esse uso da força física, de certa forma endossava esse comportamento do soberano, daquele que estava governando a nação, né, como chefe de Estado. E em outros momentos, não. Não havia uma legislação, era só então a postura de um governante, né, diante de uma nação, e ele arrogava para si os direitos então de exercer a força física para manter aquilo que ele imaginava ser a ordem social. Bom, como funções desse Estado, né? O que seria a função desse Estado dentro aí da política? Então nós temos duas concepções principais aí que tem uma grande divergência entre ambas, né? Nós temos a concepção liberal e a concepção marxista. Veja, a concepção liberal ela vai então se focar, né, o seu objeto de análise vai se focar em qual deve ser a função do Estado. E ela vai dizer que os conflitos, eles existem, sempre vão existir, e, na verdade, o Estado deve ser esse mediador de conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Eles fazem parte da existência humana, da convivência humana. E, por essa razão, eles, na concepção liberal, pautam-se muito na preservação da liberdade individual e da liberdade econômica, né? E por essa razão, eles, prezando essa liberdade, vão agir, de certa forma, como um harmonizador entre os grupos rivais, tentando interferir o mínimo possível na vida desses grupos, entretanto, tentando sempre evitar nessas intervenções o colapso, né, de desintegração da sociedade. Por essa razão, eles vão buscar sempre essa harmonia entre os grupos rivais e, harmonizando esses grupos rivais, também buscar os interesses ou preservar esses interesses
do bem comum, né? Enquanto que a concepção marxista, nós temos aí uma análise voltada na qual tem sido a função do Estado. E na concepção marxista há um constante embate, uma constante luta de classes aí, e o Estado ele não é simplesmente um mediador de conflitos, como diz aqui a concepção liberal. De fato, para a concepção marxista, o Estado ele interfere sim nessa constante briga de classes, né, essa constante briga de classes, e ele interfere de modo parcial, tomando sempre a parte, né, ou a posição das classes sociais dominantes. Por essa razão, o Estado aqui na concepção marxista, ele surge a partir dos conflitos, mas ele surge para garantir, então, que as classes socialmente dominantes elas permaneçam perpetuando-se no poder e, de certa forma, beneficiadas pelo governo. Então, veja que na concepção marxista, o Estado ele nasce para tentar aí mediar esses conflitos, mas ele não fica nessa mediação de conflitos. Ele fica justamente na tomada de parte daqueles que são, então, das classes sociais dominantes. Ora, se ele surge para tentar mediar os conflitos e acaba protegendo os interesses das classes dominantes, então não há sentido aí, evidentemente, existir um Estado, né? Ele perde totalmente o seu sentido porque ele só garante a manutenção do status quo, ou seja, o estado atual das coisas, que é a briga constante das classes dominantes, né? Então, essa é um pouco da visão marxista. Os representantes de cada concepção. Na concepção liberal, nós temos Locke, John Locke e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E aqui, na concepção marxista, nós temos o próprio Karl Marx, né? E Engels, né? Se nós falamos sobre as funções do Estado, ou sobre a função do Estado, nós também podemos falar sobre os regimes políticos. E aqui nós abordaremos dois, a democracia e a ditadura. Os regimes políticos eles se caracterizam como a forma de se relacionar entre o Estado e a sociedade civil. Quando nós temos uma participação da sociedade civil no Estado, nós chamamos de democracia, literalmente poder do povo. E quando nós temos uma ausência de participação da sociedade civil no Estado, nós chamamos de ditadura. Entretanto, alguns critérios nos auxiliam para entendermos e identificarmos se um governo é de fato democrático ou ditatorial. Bem, o primeiro desses critérios é a participação política do povo, aonde constantemente as pessoas vão às urnas para fazer a votação e escolha de seus governantes, os pleitos eleitorais que acontecem periodicamente. Há também outras formas de participação política, como por exemplo, através de plebiscitos, que é uma outra forma de participação política, ou Assembleia Constituinte, entre outras formas. O segundo critério, então, seria a divisão funcional do poder político. Enquanto que na ditadura nós temos o monarca ou o governante, o soberano, que ele representa o poder, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Ou quando pelo menos dois deles, desses poderes, aqui na democracia nós temos uma divisão funcional desse poder político. Nós temos então uma distribuição, uma descentralização do poder numa única pessoa, em um único grupo, para algumas esferas que trabalham de forma aí colaborativa e harmônica, né, para garantir e promover o bem-estar da sociedade. E aí nós temos algumas esferas que nós bem sabemos, que é a legislativa, aquela que elabora as leis, a executiva, que faz então a execução das leis, sobretudo na administração pública, e nós temos então a judiciária, que faz a aplicação dessas leis. Então,
essa é uma forma de também identificar um governo, né, um regime político como sendo democrático ou ditatorial. E o terceiro, então, critério seria a vigência do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Nada mais é do que uma nação ou um Estado, ele possui uma legislação que vai, evidentemente, demonstrar ou conduzir como será legalmente o governo de um soberano. Então ele não pode, dentro de um governo que tenha a vigência do Estado de Direito, ele não pode agir ao seu bel prazer. Então ele não pode fazer o que ele quer. Existe uma legislação, e essa legislação ela legisla não só sobre os governados, mas também sobre a maneira de governar do próprio governante. Por essa razão, no Estado de Direito, nós temos um grande respeito entre o governante e o governado, e também vice-versa. Por quê? Porque nós possuímos aí uma legislação que protege aqueles que são governados, mas que também disciplina aqueles que estão governando. Por essa razão, tendo aí a vigência do Estado de Direito, nós temos garantidas aí as liberdades de expressão, liberdades individuais, liberdade de ir e vir, né, liberdade de imprensa, porque existe um Estado de Direito, uma legislação que protege esses direitos, tanto dos governantes quanto dos governados, né, para que cada um deles tenham aí o seu agir, né, e a sua conduta dentro da legislação vigente. Então isso então configura o Estado de Direito, né, numa linha bem simplória aí, mas que nos dá o entendimento do que seria esse Estado de Direito, tá bom? Por essa razão, esses três critérios vão nos auxiliar na identificação de uma democracia e de uma ditadura. Enquanto que uma democracia terá todos esses três critérios, a ditadura terá uma ausência desses três critérios. Veja, nós temos na ditadura uma ausência da participação política do povo, a divisão funcional do poder político não existe, porque muitas vezes ele é concentrado numa única pessoa, num único grupo, né, esses poderes, né, numa única pessoa, e a vigência do Estado de Direito simplesmente não existe, não há vigência, por isso que aqui nesse Estado que não há a vigência do Estado de Direito, nós temos aí, obviamente, aquelas barbáries, onde nós temos tortura, né, a censura, então as liberdades de ir e vir não são mais pautadas dentro desse governo, então, de certa forma, a ausência do Estado de Direito possibilita, então, a instalação de uma barbárie. E uma ditadura, ela tem, evidentemente, além dessas características aqui, desses critérios, a ausência desses critérios, melhor dizendo, ela também tem algumas formas de se perpetuar, e duas são as principais. Primeiro, o fortalecimento dos órgãos de repressão. Quanto mais eu tenho fortalecido os órgãos de repressão, mais medo eu instauro na sociedade e, consequentemente, nenhuma transgressão ou poucas transgressões virão a partir das minhas ordens, a partir daquilo que eu ordenar e comandar para a sociedade, porque se porventura houver alguma transgressão, haverá uma forte também repressão. Então se instala na sociedade um certo medo, um certo pânico, né, na sociedade. E uma outra forma de a ditadura se perpetuar é o controle dos meios de comunicação em massa. Se eu controlo as informações que estão chegando para a população, eu também consigo controlar aquilo que eu quero que eles vejam do meu governo. E, evidentemente, isso só me favorece para perpetuar-me como ditador no poder. Tá bom? Então, eu espero você na próxima, espero ter ajudado vocês e até mais.